Olá, amados, graça e paz. Louvamos a Deus pela oportunidade de nós retomarmos o nosso Tadel de uma nova forma, online, mas se nós precisamos fazer assim, assim faremos. Amém? Quero convidar você nesse momento a abrir seu coração para que Deus possa ministrar na sua vida. Nesse novo momento eu gostaria de convidá-los a pensar no Tadel de uma nova forma. Para isso nós estamos pensando num novo nome, para tirar essa perspectiva que nós temos, que Tadel é somente para líder. Na verdade, nós falamos sobre liderança, mas não é somente para líder e nem somente para líder de célula. É para todo um contexto, para nós de uma forma muito mais abrangente. Nós podemos pensar na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, porque nós lideramos em diversos segmentos da sociedade. E para nós retomarmos, eu queria pensar no tema plenitude. E mudar esse nome Tadel para plenitude, para que nós possamos pensar de uma forma diferente. Retomando então o Tadel online, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre esse livro. É o que nós vamos começar a trabalhar. Desafios da liderança cristã, do John Stott. Se você quiser comprar, às vezes pesquisar a respeito desse livro, vale a pena. Fala sobre liderança para a nossa vida, os desafios que nós realmente passamos e nós sofremos diariamente, E nesse momento eu quero compartilhar com vocês algumas ideias do primeiro capítulo desse livro, juntamente com algumas outras ideias que Deus colocou no meu coração. Tenho certeza que você vai ser abençoado, a sua vida pode melhorar a partir do momento que você pensar sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. O nosso tema do primeiro capítulo que nós vamos falar é como enfrentar o desânimo, Diante de tantos desafios que nós passamos como líder dentro da igreja, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, aonde nós estamos, aonde Deus nos coloca, nós passamos por diversas pressões. E essas pressões que nós passamos muitas vezes nos levam ao desânimo. E é isso que Deus, nesse momento, quer trabalhar o nosso coração, para nós não desanimarmos. Quais são as pressões? Vamos ver algumas delas para a gente pensar como não desanimar diante de tantas pressões que nós passamos. Quais são então? Fadiga, vou ler algumas delas para vocês. Fadiga, cansaço com tantos afazeres, responsabilidades, crítica, a tomada de decisões e decisões muitas vezes difíceis que nós temos que tomar, frustrações com o trabalho, são pressões que nós vamos sofrendo. A solidão é uma das crises que o líder ele sofre constantemente, crises emocionais, crises na família, pressões enviadas ainda pelo próprio diabo que potencializa tudo isso na nossa vida e na nossa mente, nas nossas emoções. E líderes promissores, líderes com grande potencial, acabam desistindo por conta de tantas pressões que ele sofre. O desânimo vem e ele desanima e acaba desistindo. Então, para que você, nós, no contexto geral, não venhamos a desistir, Deus ministra isso no nosso coração. E quero compartilhar com você um texto, na verdade 2 versículos nesse momento, muito importantes, que Paulo vem ministrar no nosso coração. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1. E logo após nós vamos ler o versículo 16 do mesmo capítulo. Se você estiver acompanhando, estiver com uma Bíblia, seria importante você ler esse texto. Se nesse momento você não puder ler, leia, marque aí, deixe registrado para que você leia logo após. Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo vem dizer para nós, não desfalecemos. Guarda essa palavra no seu coração. Depois, no versículo 16 do capítulo 4, ele ainda trata esse assunto da seguinte forma: por isso, não desanimamos. Guarda essa palavra no seu coração. Não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Presta atenção, então, no versículo 1 ele diz para nós, né, a palavrinha-chave, não desfaleça. E no versículo 16 ele vem ainda ministrar no nosso coração, não desanime. Amados, quantas vezes nós, né, nos deparamos com essas duas situações, querendo desfalecer e querendo desanimar diante das pressões que nós sofremos. E se você continuar lendo o contexto, ele especifica duas situações que nos levam ao total desânimo e nos leva a desfalecer. A primeira situação continua ainda no capítulo 4, no versículo 3 e 4. A situação é o motivo externo. Vamos ver se você já passou por isso. Eu já passei por isso diversas vezes na minha vida, no meu ministério, na minha casa, do trabalho secular. Por muitas vezes eu já vivi essa situação. Versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais, preste atenção, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você pode estar perguntando ou se questionando, não estou entendendo. Então eu vou tentar explicar isso para você. Muitas vezes nós sofremos ataques externos sobre as nossas vidas. O que seria? O que Paulo está tentando nos dizer? Paulo está dizendo para nós que esses ataques externos são as pressões que nós sofremos muitas vezes pelos nossos liderados. O que acontece com esses liderados? É o que ele diz no versículo 4, o Deus deste século cega o entendimento. Quero te fazer uma pergunta e isso vai ficar claro. Quantas vezes lá na sua célula, lá na sua casa, dentro da igreja, quando você ministra uma palavra, quando você aconselha, quando você muitas vezes manda WhatsApp, você se corresponde com alguém, tentando ensinar, tentando motivar, tentando fazer essa pessoa entender princípios que são princípios bíblicos e as pessoas não conseguem entender. O que está acontecendo aqui é o que Paulo ministra nos nossos corações. O Deus deste século, ou seja, Satanás, ele coloca um véu sobre essas pessoas. Nós muitas vezes ficamos nervosos. Poxa vida, estou falando, a pessoa não entende. Eu estou, há quanto tempo eu estou nessa célula? Já faz um mês, um ano, e as pessoas parecem que não entendem. Amados, entendam isso. Não é a própria pessoa, mas é o véu que é colocado sobre essa pessoa, cegando o entendimento. Ou seja, a pessoa não consegue ver, a pessoa não consegue ouvir, não consegue entender a palavra do Senhor que está sendo ministrada, a palavra que está sendo ministrada através da sua vida. Então, muitas vezes quando nós fazemos isso, muitas vezes a gente sobe no altar, ministra uma palavra, várias vezes tentando ensinar algum princípio e você vê que as pessoas não entendem o que você está dizendo. A gente fica chateado, nervoso, quer desistir, parece que você não é usado por Deus. E eu quero te explicar algo, não é com você. O problema não está em você. O problema está que as pessoas estão cegas. Estão com o véu, o que esse versículo quer dizer, eles estão encobertos, o entendimento a pessoa não consegue ver. Então, querido líder, você líder de célula, você é um pastor, você dentro da sua casa, viu pai, mãe, isso serve para nós. Você, muitas vezes lá no teu trabalho, você tentando explicar algo e as pessoas não entendendo, você sendo usado por Deus e as pessoas não entendendo, não é com você. As pessoas estão cegas, as pessoas estão sem entendimento, não conseguem ouvir, não conseguem entender o que você está dizendo, porque o Deus desse século, para que você entenda bem claro, Satanás, o próprio diabo, cega o entendimento dessas pessoas. Não desanime diante desse ataque externo que você está sofrendo. E Paulo também, no capítulo 4, no versículo 7, ele continua a nos dizer que tem algo ainda que muitas vezes nos leva ao desânimo,
que é o ataque interno. Você vai entender. Versículo 7, então, do capítulo 4 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esse segundo ataque, que é o interno, Paulo vem falar da nossa própria fragilidade, do nosso próprio corpo. O que seria isso? Entenda, você é um vaso de barro, ou seja, você é um vaso frágil, eu também sou. Ou seja, nós temos limitações. O nosso corpo físico muitas vezes tem várias limitações que nós achamos que não vamos conseguir por conta disso. E o Senhor veio ministrar no nosso coração nesse dia, nesse Tadel, nesse momento de plenitude, na qual Ele está abrindo o nosso entendimento para que nós venhamos entender. Deus pode te usar mesmo você sendo frágil. Paulo também era um homem limitado, com fragilidades. Ele também sabia que tinha algumas questões que ele não era tão bom assim. Nem por isso ele desistiu. Paulo ainda nos leva a entender que se você for analisar esses versículos, esse capítulo, e o livro de Coríntios, você vai se deparar com Paulo dizendo que ele tinha um espinho na carne. Se você conseguir analisar, a Bíblia não nos diz qual é esse espinho, mas nós podemos imaginar que seria uma fragilidade de Paulo. Algo que Paulo era limitado. E o que ele fez? Ele desistiu? Não, ele orou. Ele pediu para Deus tirar esse espinho dele. Olha que interessante. E qual foi a conclusão disso? Deus não tirou. Muitas vezes eu quero te falar algo. Você tem um problema físico, às vezes dores no seu corpo, algo que te limita, um problema na sua casa, na sua família, e você quer desistir. E Paulo não desistiu. Então ele é um exemplo para nós. Ele ora, Deus não tira a fragilidade dele, o espinho. E muitas vezes você vai orar e Deus não vai tirar. É para você desistir? Não. É por conta de uma coisa. É para que nós venhamos a entender que não somos nós. Não é você, mas é Deus em você, através de você, te usando, mesmo você sendo frágil. Porque o versículo 7, não sei se você prestou atenção, temos porém esse tesouro, ou seja, o Evangelho, a palavra de Deus, o próprio Deus, em vasos de barro, em você, em mim, para que alcance essa plenitude, tudo que Deus quer realizar. Então entenda algo, você é frágil, mas o poder de Deus se manifesta através de você. Amém? Entenda esse princípio, entenda essa palavra, para que você possa realmente prosseguir no seu ministério. Quais são os seus pontos fracos? Quais são as suas fragilidades? É uma dor de cabeça? É uma dor no corpo? É o que? São perseguições que você sofre, as dificuldades? É a falta de dinheiro? Muitas vezes as pessoas acham que precisam ter uma posição econômica muito boa, precisa ser rico para fazer a obra de Deus, e não precisa. Muitas vezes tem que ser perfeito. E se você pensa em perfeição, você nunca vai fazer a obra de Deus, porque não existe pessoas perfeitas. A única pessoa perfeita foi o próprio Jesus. E mesmo ainda ele foi criticado. Então pense nisso, nesses dois momentos, o externo, que é a cegueira das pessoas para a qual nós ministramos, e o interno, que é a nossa fragilidade. Se de repente você tem se deparado com essas duas situações, a palavra do Senhor veio nos aconselhar nesse dia. Pense nisso, não desfaleça, não desanime, continue, nós temos que avançar. O reino de Deus é feito com pessoas que avançam, pessoas como eu e você, que avançam no reino de Deus. Como nós podemos vencer esse problema externo da cegueira e esse problema interno, a nossa fragilidade? 2 problemas, mas apenas uma solução: o poder de Deus. A cegueira dos incrédulos, nós vamos combater com o poder de Deus.
a nossa fragilidade, vamos conseguir através do poder de Deus. O poder de Deus se manifestando na nossa vida. E nós não desistindo, não podemos desistir de pregar o Evangelho a essas pessoas. Porque quando nós nos deparamos com essas pessoas cegas, nós queremos parar de pregar, nós queremos parar com a nossa célula, nós queremos parar de anunciar o Senhor. E Ele diz para nós, não pare, continue, porque essa cegueira vai ter fim, eles vão entender. Não use da sua psicologia, não queira manipular situações, porque é o poder de Deus através de você que vai dar resultado. Então, como fazer? Não desistindo. O que fazer? Confiando no próprio Deus, orando, jejuando, buscando, porque esse véu sobre os incrédulos vai cair por terra e a nossa fragilidade será usada para a glória de Deus. Que você entenda isso, que você possa fazer com que isso seja um antídoto para a sua vida, para o seu ministério, para combater esses problemas, no nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar esse momento deixando essa palavra para o seu coração. Passa isso para a sua célula, se você é um líder de célula, para pessoas que muitas vezes você conhece estar desanimando por conta desses problemas, pessoas que você ama, do seu grupo de convívio, dentro ou fora da igreja. Amém? E quero deixar também aqui um recado muito importante. Essa semana não, na verdade, na próxima semana, no dia 11, nós teremos na nossa igreja o relógio de oração. O relógio de oração esse mês vai ser um pouquinho diferente. Nós separamos por horários e por supervisão. Então, das 6 da manhã até o meio-dia, está encarregada a região vermelha de cumprir essas 6 horas. No meio-dia até as 17, das 12 às 17 horas, a região amarela ficou encarregada dessas 5 horas. E das 17 até a meia-noite, às 24 horas, está sobre encargo da região azul. Tá bom? Procure o seu supervisor, coloca isso para sua célula, vamos participar juntos. Se de repente, no horário da sua região, você não estiver trabalhando ou estiver compromissado, você pode vir em qualquer outro horário. Só avise seu supervisor. Amém? Estamos aqui porque a obra do Senhor precisa avançar e nós contamos com você. Então, não desanime. Deus te abençoe.